Você já encontrou uma pessoa desconhecida no meio de uma multidão, antes mesmo de conseguir explicar como a reconheceu? Talvez estivesse num mercado, numa festa, numa sala cheia ou caminhando por uma rua movimentada. Existiam muitos rostos, muitos corpos, muitas vozes. Mesmo assim, alguma coisa fez uma pessoa específica se destacar. Às vezes nem conseguimos ver o rosto inteiro. Reconhecemos pelo modo de caminhar, pela postura, pelo cabelo, por um movimento das mãos, ou por uma voz surgindo no meio de todo o barulho. Em poucos segundos, o cérebro faz algo impressionante. Ele encontra pessoas dentro de uma quantidade enorme de informações. Mas ele não encontra apenas corpos. Ele tenta descobrir quem é essa pessoa, para onde essa pessoa está olhando, se ela está se aproximando ou se afastando, se ela percebeu a sua presença, o que parece estar prestes a fazer. Na aula anterior, vimos que a ciência precisa transformar fenômenos invisíveis em tarefas medidas. Agora podemos aplicar esse cuidado metodológico numa pergunta muito mais próxima da vida cotidiana. Como o cérebro transforma formas, movimentos e sons na percepção de que existe uma pessoa diante de nós. Ao final dessa aula, você deverá compreender 3 ideias. Primeiro, reconhecer um rosto não é uma única operação. Segundo, o olhar e o movimento corporal ajudam o cérebro a antecipar ações. E terceiro, nenhum sinal social possui um significado completamente isolado do contexto. Vamos começar pelo rosto. Um rosto humano parece uma coisa única. Nós olhamos e vemos uma pessoa. Mas para que essa experiência aconteça, o cérebro precisa realizar várias operações parcialmente diferentes. Primeiro, precisa detectar que aquilo é um rosto. Depois, organizar olhos, nariz, boca e contorno numa configuração reconhecível. Pode tentar descobrir de quem é aquele rosto. Também acompanha mudanças na expressão, direção dos olhos, o movimento da boca e a posição da cabeça. Isso significa que reconhecer que existe um rosto não é exatamente a mesma coisa que reconhecer a sua identidade. Reconhecer a identidade não é o mesmo que compreender a emoção daquela pessoa. Essa separação aparece de maneira muito clara numa condição chamada prosopagnosia. Prosopagnosia é uma dificuldade específica para reconhecer rostos. A palavra parece complicada, mas a experiência pode ser traduzida de forma simples. A pessoa enxerga o rosto, mas não consegue utilizá-lo com facilidade para descobrir quem está diante dela. Ela não está necessariamente cega, pode enxergar cores, objetos, movimentos, pode perceber que existe uma face, descrever o cabelo, os olhos, o formato do nariz, mas mesmo assim pode não reconhecer imediatamente um familiar, um amigo ou até o próprio rosto numa fotografia.
Algumas pessoas aprendem a compensar, reconhecem pela voz, pela roupa, pelo jeito de andar, pelo local em que o encontro acontece, ou por alguma característica muito específica. Imagine o impacto disso na vida cotidiana. Uma pessoa conhecida se aproxima sorrindo. Para os demais, a identidade parece óbvia. Para quem possui prosopagnosia, pode existir um pequeno intervalo de incerteza. Quem é essa pessoa? Por que ela fala comigo como se me conhecesse? O que espera que eu responda? Esse exemplo mostra que aquilo que vivemos como uma percepção imediata depende de operações que podem se separar. Ver um rosto, reconhecer quem é, perceber para onde olha e interpretar o que sente não são exatamente a mesma coisa. Pesquisas reunidas por Adolphs relacionam o reconhecimento de aspectos relativamente estáveis do rosto a regiões visuais que incluem o giro fusiforme. O giro fusiforme está localizado na parte inferior do cérebro, numa região envolvida na análise visual complexa. Determinadas partes dele respondem intensamente quando observamos rostos, mas precisamos evitar uma simplificação. O giro fusiforme não é uma pequena caixa onde armazenamos todas as pessoas que conhecemos. Ele participa da análise de configurações visuais importantes para distinguir um rosto de outro. A identidade completa depende de uma rede muito maior. Ao reconhecer alguém, não recuperamos apenas uma imagem. Pode surgir nome, voz, memórias, experiências compartilhadas, expectativas e a resposta emocional relacionada àquela pessoa. Um rosto conhecido é também uma história. Por isso, o mesmo sorriso pode produzir diferentes experiências, completamente diferentes dependendo de quem sorri. O sorriso de alguém em que você confia pode trazer segurança. O mesmo movimento realizado por uma pessoa associada a conflitos pode gerar cautela. Visualmente existe um sorriso. Socialmente existem histórias diferentes. Mas o rosto não fornece apenas identidade. Ele muda o tempo inteiro. Os olhos se deslocam, a boca se movimenta, a cabeça se inclina, a expressão aparece e desaparece. Essas mudanças ajudam a responder não apenas quem é essa pessoa, mas também o que está acontecendo com ela agora. Adolphs destaca uma região chamada sulco temporal superior. Novamente, o nome parece mais difícil do que a ideia. Essa região participa da análise de informações sociais que mudam ao longo do tempo. Movimento dos olhos, da boca, da cabeça, do corpo. Enquanto o giro fusiforme aparece mais relacionado a aspectos relativamente estáveis, úteis para reconhecer identidade, o sulco temporal superior responde de maneira importante aos aspectos dinâmicos. Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo? Essas perguntas utilizam informações parcialmente diferentes, mas na vida real elas chegam juntas.
Nós percebemos uma pessoa específica realizando uma ação específica. Imagine alguém. Imagine que alguém conhecido entre numa sala. Você reconhece o rosto, percebe que ela olha diferente para você, nota que começou a caminhar na sua direção e observa uma mudança na expressão. O cérebro não recebe 4 mensagens diferentes. Ele integra os sinais numa única situação. Ela me viu. Está vindo falar comigo. Parece preocupada. Essa interpretação pode estar correta, mas continua sendo uma hipótese construída a partir de sinais. Entre esses sinais, os olhos possuem um papel essencial. A direção do olhar revela para onde a atenção da outra pessoa parece estar voltada. Se alguém olha subitamente para uma porta, existe uma grande chance de você também olhar. Talvez tenha entrado alguém, talvez um ruído tenha chamado atenção, talvez exista algum risco. Você ainda não sabe o motivo, mas o olhar do outro funciona como uma seta silenciosa. Ele aponta uma possível fonte de informação. Esse fenômeno ajuda a construir aquilo que chamamos de atenção compartilhada. A atenção compartilhada acontece quando duas pessoas direcionam a atenção para o mesmo objeto ou acontecimento. Isso parece simples, mas é uma capacidade fundamental para a nossa vida social. Uma criança acompanha o olhar de um adulto e descobre qual objeto está sendo nomeado. Duas pessoas percebem o mesmo perigo e coordenam uma ação. Alguém olhar para uma cadeira vazia indica, sem falar, onde outra pessoa pode se sentar. Um professor direciona um olhar para um detalhe importante. Um grupo inteiro acompanha aquilo que chamou a atenção de um dos seus integrantes. Antes da linguagem explicar, o olhar já organiza parte da interação. O olhar direto também muda nosso comportamento. Perceber que alguém está nos observando pode alterar a postura, a expressão, a forma de falar. Podemos interromper uma ação, tentar parecer mais seguros, sentir constrangimento ou prestar mais atenção à própria aparência. Isso mostra que o olhar não serve apenas para descobrir onde o outro está prestando atenção. Também informa que nós podemos ter nos tornado alvo da atenção de alguém. Mas o significado nunca vem apenas dos olhos. Um olhar direto, acompanhado de um sorriso, pode parecer acolhedor. O mesmo olhar, acompanhado de tensão corporal, pode parecer confrontador. Em algumas relações, manter contato visual demonstra interesse. Em outras situações, pode parecer invasivo. Também existem diferenças culturais nesse ponto. Por isso, desviar os olhos não prova que alguém esteja mentindo, por exemplo. Manter o olhar não prova confiança. O olhar oferece uma pista, não uma leitura completa da mente. Agora imagine que está escuro e você percebe alguém se aproximando. Talvez não consiga ver o rosto, mesmo assim
identifica que existe uma pessoa. Pode perceber se caminha devagar, se corre, se manca, se parece hesitante ou se avança com rapidez. O corpo em movimento carrega informação social. Na ciência, esse fenômeno recebe o nome de movimento biológico. O movimento biológico é o padrão de movimento produzido por um organismo vivo. Pesquisadores demonstraram isso utilizando uma experiência muito curiosa. Pequenos pontos luminosos eram colocados nas principais articulações de uma pessoa: ombros, cotovelos, punhos, quadris, joelhos, tornozelos. Quando os pontos permaneciam parados, pareciam apenas luzes, distribuídas sem nenhum sentido. Mas quando começavam a se mover juntos, o cérebro reconhecia imediatamente uma figura humana caminhando. Não havia rosto, não havia roupa, cor da pele ou nenhum detalhe do corpo. Existia apenas movimento. Mesmo assim, na mente das pessoas surgia um ser humano. Em alguns casos podemos perceber também um tipo de ação. Alguém caminhando, correndo, dançando, preparando-se para pegar um objeto ou aproximando-se de outra pessoa. O cérebro é extremamente sensível à organização do movimento de um corpo vivo. Essa capacidade ajuda a antecipar o que acontecerá em seguida. Nós não esperamos uma ação terminar para somente depois tentar compreendê-la. Quando alguém estende a mão, começamos a preparar uma interpretação. Vai cumprimentar, vai pedir alguma coisa, vai pegar um objeto, impedir uma ação. O início do movimento reduz algumas possibilidades. O contexto reduz outras. O cérebro prepara respostas antes de possuir certeza completa. Isso também explica por que podemos nos assustar com um movimento brusco antes de saber exatamente o que aconteceu. O organismo detecta rapidamente que alguma coisa viva mudou de direção ou de velocidade. Depois ele tenta compreender o motivo dessa mudança. Essa passagem produz uma ligação importante com a mente primordial. Em ambientes sociais, identificar agentes, olhares e movimentos rapidamente possui um valor enorme. O organismo precisa descobrir quem está presente, para onde os demais dirigem atenção, quem se aproxima, quem se afasta e que ação pode estar começando. A mente primordial interpreta essa sensibilidade como parte de uma infraestrutura de vigilância e orientação social. Mas Adolphs não demonstra sozinho toda essa teoria. O artigo oferece evidências de que rostos, olhares e movimentos recebem análises parcialmente especializadas e são integrados a outros sistemas. A conexão está na função detectar rapidamente informações que podem modificar aquilo que o organismo fará. Até agora falamos principalmente sobre visão, mas
nós não encontramos pessoas apenas com os olhos. Às vezes reconhecemos alguém sem vê-lo. Basta uma palavra pronunciada num corredor, uma risada, uma maneira específica de respirar antes de falar. A voz transmite mais do que o conteúdo das palavras. Ela possui ritmo, intensidade, entonação, pausas, e esse conjunto recebe o nome de prosódia. Prosódia é a melodia emocional da fala. A mesma frase pode adquirir significados diferentes dependendo da maneira como ela é pronunciada. Está tudo bem. Pode significar tranquilidade, irritação, ironia, medo ou uma tentativa de encerrar aquele assunto. As palavras permanecem iguais. O significado social mudou. Também utilizamos distância corporal, toque, postura e, em menor grau, informações olfativas. Uma interação real é multimodal. Multimodal significa que utiliza diferentes sentidos ao mesmo tempo. Nós vemos o rosto, escutamos a voz, acompanhamos o movimento, percebemos a distância e sentimos a mudança que tudo isso provoca no nosso corpo. Essa integração explica por que uma fotografia isolada nunca reproduz completamente o encontro com uma pessoa. Uma fotografia não modifica a expressão, não responde ao nosso olhar, não muda o tom de voz, não se aproxima. Uma pessoa real faz tudo isso. E também percebe aquilo que nós fazemos. Eu olho para você, você percebe o meu olhar, sua postura muda, eu interpreto essa mudança e a minha nova resposta modifica novamente a sua. A vida social não é apenas observação, é reciprocidade. Por isso, reconhecer uma pessoa não significa simplesmente identificar um objeto muito complexo. Uma pessoa também está tentando reconhecer você. Vamos organizar o que nós vimos. O rosto oferece informações relativamente estáveis, úteis para a identidade. Também oferece informações mutáveis, como expressão e direção dos olhos. O olhar orienta a atenção e ajuda a construir a atenção compartilhada. O movimento biológico permite reconhecer corpos vivos e antecipar suas ações. A voz acrescenta emoção, identidade e intenção comunicativa. E o contexto reúne todos esses sinais numa única interpretação. Nenhum elemento sozinho revela completamente aquilo que a outra pessoa pensa. O cérebro encontra pessoas combinando pistas. E justamente porque ele trabalha com pistas, pode acertar e também pode errar. Reconhecer alguém rapidamente não significa compreender suas intenções. Perceber um olhar não significa reconhecer seu motivo. Identificar um movimento não revela todo o objetivo da ação. Escutar a tensão na voz não informa necessariamente a sua causa. Os sinais abrem hipóteses. O contexto ajuda a selecioná-las.
e novas informações podem confirmar ou corrigir aquilo que imaginamos inicialmente. Muito obrigado por acompanhar essa videoaula. Se você tem interesse nesse assunto e quer acompanhar os próximos episódios do curso, assine o canal. Nesta aula vimos como o cérebro encontra pessoas no ambiente. Mas detectar um rosto, um olhar ou um movimento ainda não explica por que alguns sinais parecem imediatamente importantes. Por que um rosto transmite segurança? Por que outro provoca cautela? Por que uma pequena mudança numa expressão consegue dominar toda a nossa atenção? Na próxima aula, vamos investigar como o cérebro atribui valor emocional aos sinais sociais e por que algumas pessoas parecem importantes antes mesmo de sabermos exatamente quem elas são. Eu sou Pedro Jala, psicanalista, terapeuta comportamental, pesquisador do Instituto Metamorfoses e até a próxima.